Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Amados, hoje eu vos trago, através desse vídeo, uma passagem muito importante, pequena, mas muito importante para nós. Trata-se de uma passagem que nos fala sobre a humildade em doar e receber. E eu vou ler aqui 4 versículos apenas que se encontram no livro de João, capítulo 3, entre o verso 14 e o verso 16, onde o Senhor Jesus diz: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade eu vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Repetindo, se encontra em João 13, entre o verso 14 e o verso 16. Uma ação muito linda do nosso Mestre Jesus. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Uma bacia ali, uma jarra de água. Ele lavou os pés dos seus discípulos, explicando para eles que assim como ele, o Senhor, estava lavando os pés deles, eles deveriam também lavar os pés uns dos outros. Olha que exemplo maravilhoso que Jesus deu. Por que os discípulos deveriam lavar os pés uns dos outros? Veja bem, irmãos, lavar significa purificar. E a palavra de Deus, ela nos lava, nos purifica de todo o pecado, nos condiciona à vida eterna, a herdarmos a vida eterna, a sermos felizes aqui na terra, apesar das aflições, e ainda herdarmos a vida eterna. Então, nós devemos aceitar sermos lavados uns pelos outros. Isso quer dizer que não importa a nossa posição social, não importa o nosso nível de escolaridade, mas importa nós recebemos ensinamentos de quaisquer pessoas, estando este ensinamento de acordo com a Bíblia. Não é porque uma pessoa estudou vários anos numa escola de teologia ou qualquer outra escola, que dentro da palavra de Deus ela não possa aceitar o ensinamento vindo de uma criança, biologicamente falando ou espiritualmente falando, uma criança de pouca idade ou uma criança de pouco tempo na fé em Cristo. Porque Jesus nos mostrou aí, lavando aos pés dos discípulos, dizendo-lhes que este ato lhes serviria como exemplo. Porque, como ele diz aí, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Quem enviou todos foi Deus. Então, o maior que existe entre nós é o Espírito Santo. E qualquer pessoa que estiver nos ensinando dentro da palavra de Deus, nós devemos ter a humildade de parar para ouvi-la, porque é enviado de Deus a pregar a palavra, e a palavra tem que ser ouvida por todos, tem que ser pregada por todos e ouvida por
todos, porque essa hierarquia no céu, lá no céu, ninguém vai precisar de admoestação, porque lá já vão estar os salvos. Só vamos precisar desses ensinamentos aqui na terra. Lá não vai existir ninguém maior do que ninguém. Lá todos serão iguais. O único diferente é Deus, o qual iremos adorar, todos na mesma posição, adorando o maior, que é Deus. Digo isso, amados, porque a gente ainda observa pessoas que se acham grandes na fé, mas são pequenos na fé. Porque, apesar de terem muitos estudos, acham que sabem tudo e que não precisam mais ouvir ninguém falar. Não precisa de ensinamento de um pequeno na fé ou de um pequeno em idade. E nós devemos ter a humildade de ouvirmos a todos, como um professor, qualquer professor dentro de uma sala de aula. Ele aprende muito com seus alunos, com a opinião, com a participação dos seus alunos. Inclusive, o bom professor é aquele que aprende enquanto doa o que sabe. Não devemos esquecer disso. E Jesus, ele quis passar, aliás, ele passou para nós esta lição, que enquanto nós estamos ensinando, nós estamos também aprendendo. Nós falamos e devemos parar para ouvir também os pequenos, os que nós achamos pequenos, falarem. Quero dizer, nós achamos vírgula. As pessoas que estudaram muito, que estudam muito, que leem bastante a Bíblia, que participam de cursos e mais cursos, que acham que não precisam mais de ouvir uma pessoinha falar, pregar, explanar um versículo que leu. Ora, Jesus ensinou aos discípulos através do lava-pés que nós precisamos lavar uns aos outros, porque enquanto nós estivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos a tropeços, estamos sujeitos a cair. O único que não correu esse risco foi ele, Jesus, porque é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma só pessoa. Nós devemos ter este entendimento e por mais que estudarmos, jamais devemos querer ser maior do que os outros. Por mais tempo que tenhamos de prática na fé cristã, não devemos recusar os ensinamentos de um pequenino dentro da palavra. Se é um pastor, ou seja, qualquer autoridade eclesiástica, jamais deve recusar o ensinamento dentro da palavra de Deus, vindo de qualquer pessoa, seja de uma criança, tanto na idade biológica quanto na idade espiritual. Quero dizer, quanto ao tempo que ela tem de vida cristã e quanto ao tempo que ela tem de vida, porque
Não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Quem envia é Deus e o Espírito Santo. A pessoa prega e o Espírito Santo se encarrega de converter, se encarrega do restante, que é a salvação. Nós devemos ser humildes. Quanto mais sábio, mais humilde, porque o bom professor é aquele que aprende ensinando, aprende com seus discípulos, com seus alunos. O bom professor, ele escuta o aluno para poder aperfeiçoar os seus ensinamentos com base nos conhecimentos, nas experiências dos seus alunos. E que esta palavra venha ficar gravada nos corações de quem a ouviu, para colocar em prática esses 4 versículos aí que se encontra em João 13, do verso 14 ao verso 16, onde Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando-os a lavarem os pés uns dos outros. Isso significa que nós devemos lavar uns aos outros com a palavra de Deus. Não importa o nível do nosso conhecimento, não importa o tanto que nós estudamos, não importa a nossa posição dentro da igreja, se somos autoridades eclesiásticas ou não, apesar de que nós devemos respeitar as nossas autoridades eclesiásticas, respeitar mesmo, para valer, mas isso não significa que uma autoridade eclesiástica não deva acatar a opinião de um pequenino, de uma criança, de uma pessoa que há pouco tempo renasceu em Cristo. Que nós venhamos ter humildade para aprendermos uns com os outros, para nos lavar, um lavar o outro, porque estamos sujeitos às coisas, às paixões desse mundo. Qualquer um está sujeito a cair e levantar, porque aquele que confia em Deus pode até cair, mas se ele confia realmente em Deus e tem essa humildade para ouvir os ensinamentos de outras pessoas dentro da palavra de Deus, ela não vai ficar no chão de modo algum. Amém? Espero que todos tenham entendido esta mensagem, que é para o nosso bem. Amém e amém. Paz seja convosco.